Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu tô dando a entrada na minha nacionalidade por fim aqui na Espanha e eu vim até o escritório da empresa que tá cuidando das minhas coisas aqui para poder mostrar para vocês e comentar com vocês também quais são as possibilidades de vocês também, quem tem intenção de morar na Espanha, saber o que precisa e quais são as formas de entrar. Acabei de estacionar o carro aqui, olha, acabou de cair uma folha aqui, tá bem outono, tá bem bonito aí fora. Saí do carro para poder mostrar para vocês melhor. Olha isso, outono comendo solto, as folhas todas no chão aqui, e eu vou fechar o carro aqui, porque eu vim com o carro com aplicativo, e aí eu ponho aqui, ó, viagem atual, fechar o carro, fechou, maravilha. Correr aqui que os carros aqui não param, hein? O escritório que eu vou é da Espanha Mais, eles ficam aqui na Calle Tampico, pertinho do centro de Madrid, e sempre que eu tenho que resolver alguma coisa no particular com eles, eu venho aqui, tomo um cafezinho com eles, sou sempre bem recebido. Vamos ver, chama eles aqui. E aí, Marcelo? E aí? Bom ou não? Tudo bom? Bom. Turma, tô dentro aqui já. O Marcelão abriu a porta pra vir aqui, ó. Aqui é o escritório deles. Amanda. Oiê, Amanda, tudo bom, Felipe? Pronta pra receber. Prontinha, vamos lá. Cuidar do meu processo. Mostrar um pouquinho pra vocês, ó. Estrutura deles. Oi, gente. Olá. Tudo bem? Bora que eu quero mostrar pra vocês desde o começo. Acho que vai ficar legal isso também, de comentar com a galera. Exatamente, Passo a passo, né? Isso que já teve todo o passo prévio, que Sim. você não contou aí pro pessoal, mas a gente pode começar desde o começo. Ó, pra quem não sabe, eu sou uma pessoa que... Eu contei já a minha história aqui no canal algumas vezes e eu entrei aqui na Espanha com visto de estudante, perdi meu visto, entrei no documento da Rê, não foi? Exatamente, entrou com uma tarjeta de familiar de cidadão europeu, porque a Renata é portuguesa. E agora eu tô aqui pra poder dar entrada na minha nacionalidade depois de 8 anos vivendo aqui. Eu fui um pouco irresponsável também, não fui responsável, demorei muito pra poder solicitar. Na verdade, assim, eu fui barrigando durante muito tempo, eu peguei a tarjeta e acabei abandonando porque as coisas foram fluindo, coisa que eu não recomendo pra todo mundo fazer, né? Eu acho que quanto mais rápido você decidir toda essa parte aí, melhor, porque você consegue outros benefícios dentro do país também, né? Exatamente, não só isso, a lei também pode mudar, né? A qualquer momento eles podem decidir que não, agora não são mais 2 anos, são 20 anos para um brasileiro adquirir a nacionalidade. Uma nacionalidade europeia é algo que não se pode perder. O que eu preciso agora, nesse momento, para poder solicitar a minha nacionalidade na minha condição? Sim. Depois de ter a tarjeta de identificação familiar europeu. Como você reside aqui na Espanha já há bem mais de 2 anos consecutivos, sem ter estado fora nos últimos 2 anos, por mais de 3 meses, você fez os exames, né, do Instituto Cervantes, o exame de língua, que é o nível A2, e o exame de cultura espanhola. Você achou fácil? Assim, foi fácil porque eu tô há bastante tempo aqui, né? Então, assim, a prova de proficiência no idioma, eu acredito que eu fui bem, assim, minha nota foi boa até. Porém, no outro, eu acho que é uma questão mais de cultura, foi onde eu tive mais dificuldade. Então, o DELE, que é o de língua. É o de língua, exatamente. E o outro, como que chama o outro? CCSE. CCSE. São os dois que eu tive que fazer para poder começar o processo. Exatamente. E aí, agora que você tem o apto no processo, o próximo passo é montar a sua pastinha de documentos, né? Que basicamente vai com a sua certidão de nascimento, que tem que estar apostilada e traduzida para o espanhol, e a sua certidão de antecedentes penais, como você não residiu em outro país a não ser Espanha e Brasil, somente do Brasil, com a apostila de Haia e traduzida também para o espanhol. Com isso daqui, como você não é casado no papel, a gente já consegue dar entrada no seu processo. Lembrar vocês que todos esses documentos iniciais aqui, a gente teve que solicitar no Brasil, né? Exatamente. Então é importante vocês solicitarem no cartório no Brasil, eles estão me auxiliando em tudo, porém vocês podem fazer vocês por conta aí também, né? E depois dar entrada em toda a documentação com eles. E agora que eu tô com esses 2 documentos, que é a certidão e os penais, pra quem vive aqui, pode solicitar os penais aqui ou tem que solicitar no Brasil? Na verdade, se você já reside aqui, como é seu caso, Felipe, não é obrigatório apresentar os penais aqui da Espanha, porque eles fazem essa consulta. A gente considera bacana apresentar, porque acaba agilizando um pouco o processo, mas não é obrigatório, tá? Se você quiser, a gente poderia apresentar os penais daqui, policiais daqui também, mas não é obrigatório. Tem que apresentar do país de origem e dos países onde você residiu efetivamente nos últimos 5 anos. Depois de apresentar tudo, quanto tempo mais ou menos é o quê? Uma resposta que a gente espera? Ou é uma resolução favorável, exatamente. Tempo é algo aqui que é bastante subjetivo, tá? A gente tem ainda pouquíssimos casos de 2021, mas existem ainda, e já temos casos de 2023 resolvidos, tá? O último foi em torno de 4 meses. Então aí, foi rápido, foi bem rápido. Então a gente tem casos de 4 meses e tem casos que acaba demorando um pouquinho mais. Lógico, se você apresenta, como é seu caso, Felipe, pela plataforma do Colégio de Gestores ou do Colégio de Advogados, acaba sendo mais rápido, porque eles gozam aí de uma fé pública ao verificar os documentos originais antes de
colocar na plataforma. Pra vocês entenderem mais ou menos o cartório aqui que valida tudo isso daí, não é isso? Não é bem o cartório, é um colégio, como se fosse a OAB do Brasil, né? Tá. Que é o Colégio de Advogados, e o Colégio de Gestores, que é também um órgão colegiado como se fosse a OAB, mas é uma profissão que não existe no Brasil, também é uma profissão regulada. Tá, apresentei a documentação então, e quanto tempo, quais são os próximos passos, na verdade? Como eu disse, aí é esperar, né? E aí pode ser de 4 meses. Assim, depois de um ano, a gente pode entrar com recurso para agilizar. Mas se você deixar rolar, o que a gente tem em média é entre 1 ano e 1 ano e meio entrando por esses órgãos colegiados, tá? Gestores ou advogados. Quando sai a sua resolução favorável, você ainda não é espanhol. O próximo passo é fazer a jura-bandeira, aquele ato solene em que você promete obediência ao rei, à bandeira espanhola e à Constituição. Neste ato, sim, quando você assina, é que você vira espanhol. Depois disso, você vai receber, ou por correio ou por e-mail, a sua certidão de nascimento espanhola, porque você tem uma certidão de nascimento no Brasil e agora você vai ter uma espanhola como também. Como se eu tivesse nascido aqui de novo. Exatamente, tá. Exatamente. Vai ser um espelho da sua situação registral no Brasil e aí com ela você já obtém seu DNI e passaporte que sai na hora. Eu, sinceramente, poderia fazer isso sozinho? Poderia. Porém, são tantos os processos e tantas as coisas que a gente tem para fazer aqui que eu dou sempre preferência em ter uma assessoria aqui comigo. Então, todo mundo que tiver interesse, tiver no processo aí e quiser migrar, acho que inclusive era bom a gente até falar quais são as formas de entrar aqui, assim, pro pessoal saber também. A gente sempre fala, né? Na verdade, existem 3 legislações grandes que falam sobre esse tema, que é o regime geral de estrangeria, como a maioria entra aqui, o regime de profissional altamente qualificado e investidores, né? Profissional altamente qualificado, aquelas pessoas que eu sempre falo, diretor, gerente de empresa, salário acima de 45 mil euros ano, investidor, quem vai investir em imóvel, esses investimentos são sempre acima de 500 mil euros, tá? E a gente fala, é muita grana, então aqui a gente tá falando de uma legislação bastante específica, e a legislação de comunitários, que era o caso do Felipe, né? Então, que assim, é o cidadão europeu que vem com a família dele pra cá. Então, a maioria das pessoas, óbvio, vai entrar nesse regime geral de estrangeria. E aí a gente tem 2 formas principais de imigração que independem, por exemplo, de um contrato de trabalho, de uma proposta de emprego. Basicamente, a residência não lucrativa, né? Que é aquela que você vem pra cá, no primeiro ano não pode trabalhar e tem que demonstrar também que você tem dinheiro pra sobreviver. E a estância pra estudos, o famoso visto pra estudos. Que por mais que não compute pra nacionalidade no começo, você pode chegar aqui, estudar e depois modificar para uma residência. Que nem, em teoria, quando eu entrei aqui como estudante, eu acho que eu poderia ir renovando, né? Sim. Esse visto e passados 2 anos eu poderia solicitar, não? Quanto tempo era? Nada, não computa. Não Estância para né? estudo simplesmente não computa. Você nenhum tipo de estudo? Está não? na Espanha, nenhum tipo de estudo. Você tem que residir aqui legalmente. A estância, ela permite que você esteja enquanto você está residando. A residência não, é uma residência legal e aí sim vai computar. Mas é o que eu falei, você pode vir como estudante, ficar aqui. Depois disso, quando você termina o seu curso, você já pode modificar para uma residência. Entendi. Na verdade, gente, tem muitas as formas de vocês poderem entrar aqui. O meu caso, por exemplo, era um tipo que eu ia fazer de uma forma e no meio do caminho, avaliando o nosso caso, acabou tendo que fazer de outra forma. Por isso que eu sempre falo para vocês que a assessoria é sempre a melhor opção. Eu venho aqui sempre trocar uma ideia com eles, mesmo sem solicitar nada, né? Eu venho aqui para esclarecer dúvida, porque eu acho que nada como ter um suporte profissional do lado, certo? Exatamente, é isso aí, bora planejar. Saí já tá quase anoitecendo, se liga o céu como é que tá, ó. Sério, outono pra mim não tem época mais bonita do que outono. Até o pôr do sol fica muito, muito mais bonito. Vou abrir o carro aqui, aberto. Bora pra casa que hoje é segunda-feira. Eu tô gravando esse vídeo aqui numa segunda-feira, que foi um dia que eu falei, vou tirar o dia livre pra poder fazer tudo que eu tenho pra fazer de pendência, senão eu não consigo resolver nada. Pra mim, na real, é uma baita realização, gente, poder dar entrada na minha nacionalidade, cara. Passar tudo que eu passei aqui na Espanha e poder agora, né, você falar, por fim, eu tô com toda a documentação ok, o governo vai aceitar tudo e eu vou conseguir viver aqui realmente como se eu estivesse vivendo no Brasil como brasileiro. Então, pra mim, isso daqui é muito mais do que uma conquista, para mim é um desejo que eu tinha e também começou a se tornar uma necessidade, né? Porque quando você quer comprar uma casa, quando você quer, financiar alguma coisa e tal, pra você, poder fincar o pé de vez, você precisa muito desses documentos. Então, eu tô no caminho certo e isso daí eu vou compartilhar tudo com vocês.